Ela não deveria estar ali. 180 homens estavam em formação na base anfíbia naval de Coronado, e ela também. Quando a tenente Mercer entrou nas águas geladas do Pacífico no primeiro dia do treinamento Budes, alguém chegou a rir. Todos pensavam a mesma coisa. A primeira mulher a tentar a qualificação para os SEALs jamais chegaria ao final da semana. Eles não faziam ideia do que ela já havia sobrevivido. Bem-vindo ao Human Stories, onde compartilhamos relatos de coragem extraordinária em vidas aparentemente comuns. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se você aprecia histórias de resiliência contra todas as probabilidades, considere se inscrever para fazer parte da nossa comunidade. O sol mal havia rompido o horizonte na base anfíbia de Coronado, projetando sombras longas sobre o campo de desfile impecável. 180 candidatos estavam em formação rígida, os corpos tensos de expectativa e nervosismo. Entre eles, uma única anomalia atraía olhares de soslaio e comentários sussurrados. A tenente Samantha Mercer mantinha os olhos fixos à frente, ignorando os olhares que a seguiam a cada movimento. O oficial comandante andava diante deles, com a voz firme cortando o ar da manhã. Olhe para o homem à sua esquerda e à sua direita. Apenas um de vocês três estará aqui no final. Ele fez uma pausa quase imperceptível ao passar por Mercer, a única quebra em seu ritmo ensaiado. Atrás da formação, o chefe Hayes, um SEAL experiente com anos de serviço gravados nas linhas do rosto, se inclinou para outro instrutor. Ela não dura uma semana. Não na minha turma. O outro homem apenas assentiu em silêncio. O ar da manhã trazia um frio cortante, enquanto os instrutores dividiam os candidatos em grupos. Quando o nome de Mercer foi chamado, vários homens sorriram com desdém. Ninguém precisava dizer o que todos estavam pensando. A primeira mulher tentando virar SEAL era só um truque político, nada mais. Corram para o mar. O comando os lançou em direção ao Oceano Pacífico, cuja água era fria o suficiente para tirar o fôlego. Enquanto Mercer avançava com seu grupo, alguém riu. O som ecoou sobre a água, mas sua expressão não se alterou. Enquanto os outros engasgavam e praguejavam com o choque térmico, ela avançou mais fundo, o rosto inexpressivo. O primeiro teste físico começou imediatamente. 200 flexões, seguidas por 2.000 metros de corrida na areia fofa, barras até a falha muscular e nado com equipamento completo. Muitos candidatos já estavam com dificuldades, alguns vomitando discretamente à margem do grupo. Os instrutores circulavam como tubarões, identificando fraquezas, explorando hesitações. Essas flexões estão horríveis, Mercer. O chefe Hayes se impôs sobre ela, mesmo com sua forma perfeita. Comece de novo. Às 200. Sem protestar, ela reiniciou o exercício. Os homens ao lado trocaram olhares, mas ficaram calados. Testar os limites da única mulher parecia parte do entretenimento do dia. No meio da tarde, cada músculo do corpo dela gritava por alívio. Mas, enquanto os rostos dos outros se contorciam de esforço, Mercer mantinha a compostura. Quando finalmente fizeram uma pausa de 3 minutos para beber água, ela ficou à parte dos demais, que se agrupavam em camaradagem exausta. Na noite anterior, Mercer havia se sentado sozinha em seu alojamento separado, preparando metodicamente seu uniforme. O alojamento normalmente abrigava mais de 100 homens, mas um pequeno depósito havia sido convertido para dar-lhe privacidade. Mais um lembrete de sua condição de forasteira. Ela havia dobrado cada item com precisão, revisando seu equipamento com eficiência metódica. Em seu baú, parcialmente escondida sob roupas cuidadosamente arrumadas, havia uma fotografia desbotada. 4 pessoas em trajes de combate, lado a lado, com montanhas empoeiradas ao fundo. Ela era uma delas, mais jovem, com outro olhar. Ela tocou os rostos dos 3 homens ao seu lado antes de fechar o baú. Ritual completo. Agora, enquanto o primeiro dia de treinamento avançava rumo à noite, os instrutores aumentavam a pressão. Acha que está cansado agora? Rugiu Hayes. Você não viu nada ainda? Para o poço de lama, todos vocês.
Eles rastejaram por lama fria e espessa sob arame farpado por horas. Quando um candidato diminuía o ritmo, um instrutor o escolhia como alvo. Mais rápido, Richards. Minha avó se move mais rápido que você. Quando Mercer passou sob a posição de Hayes, ele se ajoelhou. Por que você está realmente aqui, tenente? Tentando provar algo? Ela continuou rastejando, olhos à frente, sem demonstrar ter escutado. De volta à formação, cobertos de lama seca e suor, permaneceram em atenção enquanto os instrutores explicavam as semanas seguintes. O Budes vai quebrar vocês, anunciou Hayes. Foi feito para isso. Muitos não duram um mês. Alguns não duram a semana. Seus olhos pousaram sobre Mercer. Toque o sino quando estiver pronta para desistir. Não há vergonha em reconhecer seus limites. O sino de latão ficava pendurado na borda do campo de treinamento, com uma função única. Um toque significava rendição. O fim do sonho SEAL. Naquela noite, enquanto os candidatos se preparavam para dormir, o comandante Parker os observava da janela de seu escritório. Como supervisor de treinamento, ele já havia visto inúmeras turmas. Mas essa era diferente, por causa dela. Observou enquanto Mercer se dirigia ao seu alojamento separado, notando como os outros candidatos lhe davam espaço. Nenhum dos rituais usuais do primeiro dia a incluíra. Na mesa de Parker estava seu dossiê, ainda quase intocado. Sua inscrição no BUDES viera com fortes recomendações de comandantes anteriores, mas também com pressão política de cima. As forças especiais navais haviam resistido a candidatas mulheres por anos, mas os tempos estavam mudando. Ele se perguntava qual fator realmente a havia levado até ali. Às 4 da manhã, apitos e gritos acordaram os candidatos. De pé, senhoritas! Os instrutores passavam pelos beliches, virando colchões dos que demoravam a reagir. Diante da porta de Mercer, Hayes fez uma pausa antes de bater com força. Mercer, formação em 2 minutos. Mercer, formação em 2 minutos. Quando ela saiu exatamente 90 segundos depois, completamente vestida e pronta, Hayes franziu a testa. Estava claro que ele esperava pegá-la desprevenida. O segundo dia revelou-se ainda mais brutal que o primeiro. Exercícios intermináveis. Treinamento com troncos em que as equipes carregavam toras pesadas sobre a cabeça enquanto executavam manobras complexas, além de inúmeras idas ao mar gelado. Os instrutores observavam atentos qualquer sinal de fraqueza, qualquer desculpa para empurrar os candidatos em direção ao sino. Durante uma breve pausa para beber água, Mercer novamente se viu sozinha. Perto dali, um grupo de candidatos homens se aglomerava, ocasionalmente lançando olhares em sua direção. A conversa deles não era feita para ser ouvida, mas trechos se espalhavam ao vento. Quanto tempo você acha que ela dura? Aposto que o comando disse que tem que aprová-la de qualquer jeito. Não é justo com o resto de nós que conquistou sua vaga. Mercer tomou um longo gole de seu cantil, sem demonstrar reação. Quando o apito soou para retomar o treinamento, ela foi a primeira a voltar à formação. Naquela tarde, ocorreu a primeira baixa. Um candidato chamado Morris desabou durante uma corrida. Enquanto o socorrista o atendia, os instrutores reuniram os demais. Morris acabou de conhecer seus limites, anunciou Hayes. Quem será o próximo? Ao pôr do sol, mais 2 haviam tocado o sino. Seus sonhos de se tornarem SEALs haviam terminado. Os candidatos restantes jantaram em silêncio exausto, comendo porções modestas. Mercer comia metodicamente, sozinha no fim da mesa, com movimentos econômicos, poupando energia. Em seus aposentos naquela noite, ela cuidou metodicamente das bolhas e escoriações, aplicando fita médica com precisão treinada. Suas mãos se moviam com a confiança de alguém que já fizera aquilo muitas vezes antes, em circunstâncias muito piores. Quando finalmente se deitou, não fechou os olhos imediatamente. Em vez disso, ficou olhando para o teto, com a mente em outro lugar. A manhã trouxe novos desafios. O percurso de obstáculos se erguia diante deles,
Uma tortuosa sequência de paredes, cordas e barreiras projetadas para testar força, resistência e resolução de problemas sob fadiga extrema. Mercer, frente e centro. Chamou Hayes antes do início. Você vai demonstrar a escalada na corda para a turma. Todos os olhos se voltaram para ela enquanto se aproximava da corda de 9 metros. Sem hesitar, começou a subir, usando a forma correta apesar dos músculos fatigados. No meio do caminho, Hayes gritou: "Muito devagar, Mercer." Em combate, lentidão é morte. Ela não acelerou nem respondeu à provocação, mantendo um ritmo constante até o topo, tocando o sino e descendo com controle. Quando seus pés tocaram o chão, Hayes simplesmente passou adiante sem comentar, negando-lhe até mesmo a pequena vitória de ter concluído a tarefa corretamente. À medida que o dia avançava, os instrutores os dividiram em equipes de 7 para exercícios com os botes infláveis usados em operações SEAL. Mercer foi designada como líder da equipe 5, o que gerou ressentimento imediato em seu grupo. "Ótimo!" resmungou um candidato chamado Rodrigues. "Ficamos com a garota." Eles lutaram para completar o exercício, sendo constantemente os últimos em cada rodada. Era impossível saber se o motivo era falta de coordenação ou desempenho deliberadamente ruim. Quando Hayes se aproximou para inspecionar, sua expressão dizia tudo. Patético. Equipe 5. Ou sua líder está fracassando com vocês, ou vocês estão fracassando com ela. Descubram. Ele se afastou, deixando-os em meio ao caos. Naquela noite, no alojamento, 3 candidatos cercaram Mercer enquanto ela voltava do banho. Altos e agressivos, não escondiam sua hostilidade. "Por que você simplesmente não desiste?" exigiu o maior deles. "Todo mundo sabe que nunca vão deixar uma mulher virar SEAL." Mercer olhou para cada um deles, com o olhar firme e sem se intimidar. "Não estou aqui para virar SEAL", disse em voz baixa. "Estou aqui para concluir o treinamento." A simplicidade da resposta os confundiu. Antes que pudessem reagir, o comandante Parker apareceu no fim do corredor. Os candidatos rapidamente se dispersaram, mas Parker já tinha visto o suficiente. Observou Mercer caminhar calmamente até seu alojamento, notando como ela se movia como alguém acostumada a navegar por território hostil. Mais tarde naquela noite, enquanto os candidatos dormiam o sono exausto dos destruídos fisicamente, Parker sentou-se em seu escritório, revisando o dossiê de Mercer com mais atenção. Seu histórico de serviço indicava desempenho exemplar como médica de combate da Marinha, com múltiplas condecorações, mas várias páginas estavam fortemente censuradas, marcadas como confidenciais, com requisitos de acesso além de seu próprio nível. Parker franziu a testa diante do arquivo. O que o Comando de Operações Especiais Navais estava escondendo dele sobre a tenente Samantha Mercer? O amanhecer rompeu sobre Coronado quando os candidatos iniciaram a segunda semana de treinamento. Já haviam desistido 20, tocando o sino de latão que simbolizava a rendição. Os instrutores aumentavam a intensidade a cada dia, encontrando novas formas de levar os candidatos restantes ao limite. A tenente Samantha Mercer permanecia, seu rosto sem revelar nada, enquanto o chefe Hayes examinava cada um de seus movimentos. A manhã começou com uma longa sessão de treinamento com troncos. Equipes de 7 lutavam para erguer e manobrar toras enormes com precisão. A equipe 5 de Mercer finalmente começava a funcionar como unidade, mais por necessidade do que por aceitação. "Mais rápido, equipe 5, rosnou Hayes, circulando-os como um predador. "O inimigo não vai esperar vocês se entenderem." Rodrigues, que inicialmente rejeitava a liderança de Mercer, agora seguia suas ordens sem hesitação. A corrida na praia do dia anterior havia mudado algo entre eles. Quando ele cambaleou na areia fofa, com cãibras após quilômetros de esforço, ela caiu para trás sem dizer nada, ajudando-o a recuperar o ritmo e a manter o passo até o fim. Eles mal haviam evitado ser a última equipe a completar o percurso. "Troquem de posição", ordenou Mercer enquanto rotacionavam o tronco sobre as cabeças. Sua voz permanecia firme apesar do esforço visível nos rostos de todos.
A equipe 5 executou a manobra com precisão, conquistando um raro momento sem críticas por parte dos instrutores. Mais tarde naquela manhã, a turma se reuniu para uma instrução teórica sobre planejamento tático. Ao entrar na sala, Mercer percebeu que seu lugar habitual no canto dos fundos já estava ocupado. O único assento disponível ficava no centro da sala. Ela se dirigiu a ele sem hesitação, ciente dos olhos que a acompanhavam. Hoje vamos discutir fracassos de missão, começou o instrutor. Especificamente, como o planejamento deficiente leva a resultados catastróficos em campo. O estudo de caso envolvia uma operação de extração mal-sucedida na Síria. A apresentação exibia imagens de satélite de um terreno montanhoso, onde uma equipe de operações especiais havia sido emboscada 2 anos antes. A postura de Mercer mudou quase imperceptivelmente à medida que os detalhes eram revelados. 4 operadores foram enviados para extrair um ativo de inteligência de alto valor, continuou o instrutor. A missão saiu do controle ao se depararem com uma força inimiga 3 vezes maior do que a indicada pela inteligência. Um diagrama mostrava a posição das forças americanas quando o ataque começou. Os olhos de Mercer fixaram-se na tela, sua respiração controlada, mas levemente alterada. A falha de comunicação resultou em uma extração atrasada. Quando a força de resposta rápida chegou, apenas um havia sobrevivido. Rodrigues, sentado ao lado de Mercer, notou que os nós dos dedos dela estavam brancos de tanto apertar o caderno. Ao perceber que ele a observava, ela relaxou os dedos deliberadamente e continuou anotando. Após a aula, seguiram para a costa para exercícios subaquáticos. Os instrutores os dividiram em duplas para o treinamento de sobrevivência a afogamento. Mercer foi designada para treinar com Evans, um ex-nadador universitário que não escondia seu desdém. Tenta acompanhar, murmurou ele enquanto entravam na água. O exercício exigia que flutuassem com mãos e pés amarrados e executassem manobras subaquáticas. Quando Evans teve dificuldade com uma técnica de recuperação, Mercer a demonstrou perfeitamente, apesar das amarras. Os instrutores observavam com interesse enquanto ela completava cada etapa sem aparente esforço. Mercer parece confortável na água, comentou um dos instrutores a Reis. Vamos ver como ela se sai na próxima fase, respondeu Reis, sorrindo discretamente. Naquela tarde praticaram recuperação de equipamento submerso. Cada candidato precisava mergulhar até o fundo da piscina de treinamento para localizar e resgatar seus itens, enquanto os instrutores interferiam deliberadamente, arrancando máscaras e enroscando mangueiras de ar. Quando chegou a vez de Mercer, 2 instrutores focaram apenas nela, criando muito mais obstáculos do que para os demais. Apesar disso, ela permaneceu calma, resolvendo cada problema com método e precisão. Quando finalmente emergiu com todo o equipamento necessário, Reis a observava com olhos semicerrados, expressão indecifrável. Ao final do dia, mais 3 candidatos haviam tocado o sino. Os que restavam se moviam com lentidão e intenção, como verdadeiros exaustos. Durante o jantar, Mercer, como de costume, sentou-se sozinha. Rodrigues hesitou antes de se juntar a seu grupo habitual, lançando um olhar para a posição isolada dela antes de tomar sua decisão. O que aconteceu hoje naquela sala de aula? Perguntou ele, colocando sua bandeja em frente à dela. Durante o briefing sobre a Síria, Mercer levantou o olhar rosto neutro, apenas anotando. Mentira, você sabia algo sobre aquela operação? Como ela não respondeu, ele continuou. Olha, não me importa por que você está aqui, mas se vamos passar por isso como equipe, precisamos confiar uns nos outros. Confiança se conquista, respondeu ela simplesmente, voltando à refeição. A conversa foi interrompida por Evans, que jogou a bandeja ruidosamente ao lado deles. Já estão planejando o casamento? Zombou com um sorriso forçado. Ou é só o treinamento especial da cota de diversidade? Rodrigues se enrijeceu, mas Mercer falou antes que ele reagisse. O único treinamento especial de que preciso é lidar com quem fala quando devia estar comendo. Seu tom era quase amigável, como uma conversa qualquer. Você acabou de queimar umas 50 calorias com esse comentário. Melhor repor antes de amanhã.
Evans a encarou, momentaneamente sem palavras, e depois se afastou, resmungando. Bem jogado, disse Rodrigues, com algo próximo do respeito na voz. Em seus aposentos naquela noite, Mercer preparava-se meticulosamente para o dia seguinte. O pequeno quarto lhe oferecia privacidade, mas também isolamento. Através das paredes, ouvia os outros candidatos conversando e rindo. A camaradagem entre eles ajudaria muitos a enfrentar os desafios futuros. Ela, no entanto, trabalhava sozinha. Ao verificar seu equipamento, um pequeno objeto metálico caiu de sua bolsa. Uma medalha de prata desgastada de São Miguel, padroeiro dos guerreiros e paraquedistas. Ela a pegou, passou o polegar sobre sua superfície marcada pelo tempo e a guardou cuidadosamente no bolso com zíper. Enquanto isso, o comandante Parker estava em seu escritório, com o telefone pressionado ao ouvido. Sim, senhor. Eu entendo a sensibilidade, mas se ela carrega traumas operacionais que possam afetar seu desempenho ou a segurança dos outros, eu preciso saber. A voz do outro lado foi firme. Essa informação permanece compartimentalizada, comandante. A tenente Mercer foi liberada para o treinamento BUD-CS após avaliações médicas e psicológicas. Isso deve ser suficiente. Com todo o respeito, senhor. Algo aconteceu na Síria. Consigo ver isso nas reações dela a certos cenários do treinamento. Seguiu-se uma longa pausa. Continue com os protocolos padrão de avaliação, comandante. Nada mais. Isso é uma ordem. Parker desligou o telefone, frustrado. Pegou novamente o dossiê de Mercer, encarando as sessões censuradas como se elas fossem revelar seus segredos. A manhã seguinte trouxe um novo desafio: treinamento de artes marciais e combate corpo a corpo. Os instrutores formaram duplas para os exercícios de luta, emparelhando deliberadamente Mercer com Evans. Lembrem-se, controlem os golpes, alertou o instrutor. Isso é sobre técnica, não sobre causar dano. Evans sorriu de forma desagradável enquanto se posicionavam. Seu primeiro movimento foi agressivo, claramente destinado a intimidá-la. Mercer desviou suavemente, usando o impulso dele contra ele mesmo. Durante vários ataques, manteve-se na defensiva, analisando os padrões dele. Pare de dançar e lute, provocou Evans, alto o suficiente para que os pares próximos ouvissem. Na investida seguinte, ela contra-atacou com uma combinação precisa que o fez cambalear para trás. Ele se recuperou rapidamente, a raiva substituindo a arrogância. Seu próximo ataque foi mais rápido, porém descontrolado. Mais uma vez, ela redirecionou a energia dele, desta vez lançando-o ao chão com uma rasteira impecável de manual. Quando ele se levantou, o rosto ardia de vergonha. Técnica acima de força, pessoal, declarou o instrutor. Mercer demonstra isso perfeitamente. Reis observava da lateral, sua avaliação sobre a tenente visivelmente mudando. Naquela tarde, Parker acompanhou a turma durante um exercício de navegação marítima. Os candidatos se curvavam sobre mapas, calculando rotas e planejando extrações sob prazos rigorosos. Ele notou que Mercer trabalhava com precisão confiante, terminando bem antes da maioria. Ao revisar seu trabalho, encontrou não apenas respostas corretas, mas rotas otimizadas que levavam em conta variáveis que muitos instrutores teriam ignorado. Aquilo não era fruto apenas de teoria, era experiência prática sob pressão. Ao cair da noite, os candidatos enfrentaram o primeiro grande desafio da fase 1, uma natação oceânica de 5 milhas com equipamento completo. Eles começariam ao pôr do sol e nadariam paralelamente à costa, enfrentando correntes e a desorientação do escuro. Fiquem com seu parceiro de nado, instruiu Reis. Se separarem, ambos falham. Mercer foi emparelhada com Rodrigues, e sua improvável aliança agora se tornava oficial. Quando entraram na água, o sol já desaparecia no horizonte, projetando longas sombras sobre as ondas. Pronto? Perguntou ela, conferindo o equipamento dele uma última vez. Nascido pronto, respondeu ele, embora sua voz denunciasse o nervosismo. 2 horas após o início da natação, Rodrigues começou a ter dificuldades.
O peso do equipamento e a força constante da corrente drenavam suas forças. Mercer percebeu imediatamente a mudança no padrão de braçada dele. "Concentre-se em mim", disse ela, aproximando-se. "Acompanhe meu ritmo." "Estou bem", ele arfou. Claramente não estava. "Cãibra?" ela perguntou, mantendo-se à tona ao lado dele. Ele assentiu, com o rosto contorcido, quando a perna travou. Sem hesitar, ela se posicionou atrás dele, sustentando seu peso enquanto massageava o músculo com movimentos precisos. "Onde aprendeu isso?" ele perguntou entre dentes. "Treinamento médico", respondeu ela simplesmente. Quando a cãibra passou, ela o ajudou a se orientar de volta ao percurso. "Vamos continuar", disse. Juntos. Foram a última dupla a alcançar o ponto de extração, concluindo a prova no limite do tempo. Enquanto se arrastavam até a areia, Reis se aproximou. "Por pouco, Rodrigues. Sorte sua ter uma parceira que evitou sua eliminação." Rodrigues olhou para Mercer, exausto e encharcado ao lado dele. "Não foi sorte, chefe." Naquela noite, os candidatos desabaram em seus beliches, cansados demais até para conversar. Mas, ao se dirigir para seus aposentos, Mercer encontrou Rodrigues esperando em sua porta. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Eu teria desistido hoje sem você." Ela assentiu uma vez. Um reconhecimento silencioso. "Aquela operação na Síria que mostraram hoje", ele continuou. "Você estava lá?" "Não estava." Mercer o encarou por um longo momento, a expressão cuidadosamente neutra. "Descanse, Rodrigues. Amanhã será mais difícil." No escritório, Parker finalmente recebeu a ligação que aguardava. "Isso é extremamente incomum, comandante", disse a voz do outro lado. "Mas, dada a sua posição e a situação, você recebeu autorização temporária para revisar as partes relevantes do dossiê da Tenente Mercer." Um e-mail chegou com um documento criptografado. Ao inserir seus códigos de segurança e abrir o arquivo, os olhos de Parker se arregalaram. As sessões antes censuradas, agora reveladas, explicavam por que Sam Mercer jamais vacilava durante o treinamento. Ela já havia sobrevivido a coisas muito piores. A manhã da Hell Week começou à meia-noite, com instrutores invadindo os alojamentos, disparando munições de festim e lançando granadas de fumaça. Os candidatos correram desorientados para a formação externa, semivestidos em meio ao caos. "Bem-vindos a Hell Week", bradou o chefe Reis com um megafone. "Pelos próximos 5 dias e meio, vocês não vão dormir. Não vão descansar. Vão estar com frio, molhados e miseráveis como nunca estiveram antes." Dos 180 candidatos iniciais, restavam 89. Tremiam no ar gélido da madrugada, enquanto os instrutores os encharcavam com jatos de água gelada. Através da fumaça artificial e dos refletores desorientadores, o comandante Parker observava a reação de Mercer. Enquanto os outros estremeciam e arfavam, o rosto dela permanecia sereno, quase distante, como se presente apenas fisicamente, com a mente em outro lugar. "Para o mar", ordenou Reis. "O último time a voltar falha." Eles correram rumo ao oceano. As equipes lutando para manter a formação em meio à confusão. A equipe 5 se movia com surpreendente coordenação. Mercer na posição de ponta e Rodrigues logo atrás. Eles formaram uma unidade coesa ao entrar na água, mantendo a formação apesar das ondas impiedosas. As horas se misturaram enquanto os instrutores os conduziam por evolução após evolução. Treinamento com troncos na zona de arrebentação. Milhas de corrida sobre areia fofa com os botes sobre a cabeça. Rastejando por lama sob arame farpado enquanto os instrutores disparavam tiros de festim por cima. Ao amanhecer do primeiro dia, mais 7 candidatos haviam tocado o sino. A cada som inconfundível que ecoava pelo campo, os instrutores reuniam os que ainda restavam. "Mais um percebeu que não tem o que é preciso", anunciava Reis. "Quem é o próximo?" No meio do primeiro dia, durante uma rara pausa de 5 minutos entre evoluções, Rodrigues desabou ao lado de Mercer, enquanto sentavam na areia molhada. "Você sabia?" sussurrou ele com a voz enfraquecida pelo esforço. "Que, tecnicamente,
O corpo humano pode ficar cerca de 11 dias sem dormir antes de falência dos órgãos? Apesar do cansaço, os lábios de Mercer esboçaram o que poderia ser um sorriso. Está pensando em testar essa teoria? Só dizendo, temos muita reserva ainda. Sua tentativa de humor desapareceu ao estudar o rosto dela. Você já passou por isso antes, não é? Não exatamente a Hell Week, mas algo parecido. Antes que ela pudesse responder, Evans se aproximou com 2 outros candidatos. Consulta com nossa contratação de diversidade, Rodrigues. Talvez ela use a isenção especial dela para te tirar da próxima fase. Rodrigues começou a se levantar, mas Mercer pousou a mão em seu braço. Não vale a energia, disse ela calmamente. Guarde-a para o que importa. À meia-noite do segundo dia, mais 17 haviam desistido. Os candidatos restantes se moviam como zumbis em cada tarefa, funcionando apenas por instinto e determinação. Durante os exercícios com botes, Hayes ordenou que a equipe de Mercer carregasse peso extra, supostamente para equilibrar as equipes. Como a equipe 5 está performando acima do padrão, vamos ver como lidam com uma desvantagem, anunciou, adicionando um saco de areia pesado ao bote. Excelência sob condições adversas é o que faz um SEAL. Para surpresa geral, a equipe 5 manteve-se na metade superior do grupo, mesmo com o peso adicional. Mercer havia redistribuído as posições da equipe com base nas forças individuais de cada membro, colocando os mais fortes nos pontos críticos de carga e alternando funções com frequência para evitar falhas musculares. Ao amanhecer do terceiro dia, enfrentaram o desafio mais exaustivo até então. A evolução do pier de aço. As equipes nadariam com os botes além das ondas, alcançariam um pier, subiriam com todo o equipamento e depois retornariam pelo mesmo percurso até a praia. Com 58 horas sem dormir, tarefas simples se tornavam absurdamente difíceis. No meio da evolução, Evans começou a apresentar sinais graves de hipotermia. Seus movimentos tornaram-se lentos, a fala arrastada. Os instrutores observavam com atenção, mas não interferiram, esperando para ver se ele desistiria. O socorrista estava de prontidão, caso a situação se tornasse realmente perigosa. Quando Evans tropeçou e caiu ao tentar subir no pier, Mercer foi a primeira a alcançá-lo. Sem hesitar, começou a avaliá-lo com eficiência treinada. Hipotermia, de moderada a severa, anunciou, sua voz carregando autoridade absoluta. Virou-o de lado, mantendo as vias respiratórias livres enquanto ele vomitava água do mar. A temperatura central dele está caindo perigosamente. O socorrista mais próximo correu, mas parou ao ver Mercer realizar uma série de intervenções médicas com tamanha precisão que silenciou todos no pier. Ela retirou as roupas molhadas de Evans e as substituiu por peças secas de sua própria mochila. Aplicou pressão nos pontos corretos para redirecionar o fluxo sanguíneo ao núcleo do corpo e iniciou aquecimento corporal com contato direto, técnicas que poucos fora da medicina de campo avançada conheceriam. Onde você aprendeu isso? Perguntou o socorrista, ajoelhando-se ao lado dela. Experiência em campo, respondeu sem se aprofundar, continuando o atendimento até que Evans começou a reagir. O chefe Hayes havia observado toda a cena. Quando o socorrista assumiu o caso e evacuou Evans para a tenda médica, Hayes se aproximou de Mercer, enquanto ela voltava para sua equipe. Isso não foi treinamento médico básico, tenente. Não, senhor, respondeu ela encarando-o diretamente. Hayes a estudou por um longo momento antes de assentir. Volte à sua evolução. No início do quarto dia, restavam apenas 36 candidatos. A exaustão física combinada com a privação de sono provocava alucinações em muitos. Alguns relataram ver luzes estranhas na água ou ouvir vozes chamando-os para longe da equipe. Os instrutores vigiavam sinais de colapso mental, prontos para retirar qualquer um que se tornasse um risco para si ou para os outros. Durante uma rara sessão teórica em ambiente interno, projetada para testar a acuidade mental mesmo sob exaustão, o comandante Parker conduziu um briefing sobre protocolos de extração em território hostil.
Vocês têm uma equipe de 4 pessoas atrás das linhas inimigas, explicou ele, apontando para um mapa topográfico projetado na tela. Ponto de extração comprometido, comunicações limitadas, várias forças hostis na perseguição. Qual é o plano de ação? Enquanto os candidatos se esforçavam para formular respostas coerentes, Parker notou a concentração intensa de Mercer sobre o mapa. Quando chegou sua vez de responder, sua explicação foi detalhada e metódica, delineando rotas primárias e alternativas, protocolos de comunicação e posicionamento defensivo, com uma clareza que parecia impossível após mais de 80 horas sem dormir. Essa foi uma resposta perfeita de manual. Tenente, disse Parker, observando-a atentamente, quase como se você já tivesse vivido isso. Apenas bom treinamento, senhor, respondeu ela. Mas seus olhos revelavam algo mais profundo. Naquela noite, Parker se encontrou em particular com Hayes, próximo ao percurso de obstáculos, longe dos candidatos e dos demais instrutores. Recebi autorização para acessar o dossiê completo dela, disse Parker em voz baixa. A Síria não era apenas um exemplo de sala de aula. Ela estava lá. Hayes franziu a testa. Eu sabia que havia algo estranho nas habilidades médicas dela, muito refinadas para um simples treinamento de corpsman. Ela não era apenas uma corpsman, continuou Parker. Foi designada a uma unidade de operações especiais dos fuzileiros como elemento de suporte médico. A missão saiu exatamente como descrevemos em aula. 4 operadores, 1 sobrevivente. Ela era a sobrevivente, concluiu Hayes. Não, respondeu Parker, entregando uma pasta a Hayes. Ela foi a razão pela qual houve um sobrevivente. Hayes abriu o arquivo, e sua expressão mudou à medida que lia os detalhes. O relatório descrevia como a Tenente Mercer, mesmo ferida, manteve 3 fuzileiros gravemente feridos vivos por 72 horas enquanto evitava forças inimigas. Ela realizou cirurgias de campo usando ferramentas improvisadas, administrou transfusões de sangue com o próprio sangue e atravessou terrenos montanhosos traiçoeiros, carregando um fuzileiro que não podia andar. Quando a extração finalmente chegou, apenas um fuzileiro ainda estava vivo. Os outros 2 haviam sucumbido apesar dos esforços dela. A equipe de resgate a encontrou severamente desidratada, perdendo sangue, ainda pressionando a artéria femoral do único sobrevivente. O relatório oficial disse um sobrevivente porque não esperavam que ela vivesse também, explicou Parker. Tecnicamente, ela morreu por 2 minutos durante o voo de volta à base. De alguma forma, sobreviveu. Hayes fechou o arquivo. Sua percepção sobre Mercer transformou-se por completo. E agora ela está aqui. Os fuzileiros a recomendaram para a Navy Cross, acrescentou Parker. Mas a condecoração foi rebaixada e classificada para proteger informações da missão. A maior parte da recuperação dela foi em uma instalação médica segura, por causa do que pode ter ouvido durante aqueles 3 dias. No início do 5º dia da Hell Week, restavam apenas 24 candidatos. A última evolução seria a mais exigente, transportar equipamentos por 20 milhas ao longo da praia. As equipes carregariam seus botes e suprimentos por areia fofa, zona de arrebentação e terreno rochoso até o ponto de extração. A equipe de Mercer, agora com apenas 5 membros após 2 baixas médicas, precisava transportar o mesmo peso com menos pessoas. Rodrigues, embora à beira do colapso, recusava-se a desistir. Vamos terminar juntos, disse ele à equipe, enquanto se preparavam para levantar o bote. Ninguém fica para trás. 3 milhas após o início, Rodrigues começou a falhar. Cada passo era uma batalha contra o próprio corpo. Mercer percebeu de imediato. Troque de posição, ordenou, colocando-o em uma função com menos carga. Quando isso não foi suficiente, ajustou discretamente a formação, absorvendo mais peso em seus próprios ombros. Não dá, ofegou Rodrigues ao chegarem na metade do percurso. Acabou para mim. Os instrutores observavam, esperando o fracasso. Em vez disso, Mercer se aproximou e, com voz baixa, apenas para ele, disse: Há 3 anos. Eu carreguei um fuzileiro de 90 quilos por 8 milhas, em terreno montanhoso com uma bala alojada na minha lateral.
Você consegue. Vamos juntos. A revelação o paralisou por um instante. Em seguida, reuniu forças que não sabia que possuía, endireitou-se e reposicionou o bote. A equipe 5 foi a última a chegar ao ponto de extração, dentro do limite de tempo. Ao baixar o bote, Hayes se aproximou. Uma palavra, tenente. Caminharam alguns metros, longe dos demais candidatos exaustos. Hayes ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sei sobre a Síria, disse enfim. Por que nunca mencionou? Com todo respeito, chefe, não era relevante para os requisitos do treinamento. Hayes a estudou enxergando além da exaustão a determinação que a sustentava, a mesma que a guiara por algo pior que a Hell Week. O comandante Parker compartilhou seu arquivo comigo. O que você fez lá? Ele fez uma pausa. Nem os operadores mais condecorados enfrentaram algo assim. Eu só estava fazendo meu trabalho, chefe. Não, você foi muito além. Hayes endireitou-se em posição de sentido. E, para surpresa de Mercer, prestou-lhe uma continência firme e respeitosa. Foi uma honra tê-la na minha turma, tenente. O gesto, presenciado pelos demais, mudou instantaneamente a dinâmica. Tudo o que antes pensavam sobre a tenente Samantha Mercer foi reavaliado à luz do respeito evidente de Hayes. Na formação final dos sobreviventes da Hell Week, Hayes discursou. Restam 24 de vocês, dos 180 iniciais. Sobreviveram à Hell Week, mas ainda não são SEALs. Nem perto. O mais difícil ainda está por vir. Ele pausou, olhando para os rostos exaustos. Olhem ao redor. Estas são as pessoas que não desistiram quando tudo dentro delas gritava por rendição. São essas as pessoas em quem vocês vão confiar com suas vidas. 3 meses depois, a fase de qualificação subaquática testou suas capacidades nos ambientes marítimos mais exigentes. Os candidatos executavam tarefas complexas enquanto enfrentavam falhas simuladas de equipamento e cenários de emergência. Quando Mercer entrou na piscina para sua prova final, notou Evans observando da margem. Embora tivesse sido desligado por razões médicas após o episódio de hipotermia, ele havia retornado para acompanhar essa fase crucial. Quando Mercer desceu para completar a tarefa, seu regulador principal falhou repentinamente. O procedimento padrão exigia a troca para o suprimento de ar reserva, mas ao tentar fazê-lo, encontrou a válvula misteriosamente fechada. Um rápido olhar revelou que a mangueira de ar havia sido deliberadamente enroscada, criando uma situação potencialmente letal. Em vez de entrar em pânico, Mercer avaliou calmamente suas opções. Utilizando técnicas que poucos candidatos conheciam, ela libertou o equipamento, abriu manualmente a válvula de emergência e concluiu a tarefa com precisão de manual, mesmo tendo ficado quase 40 segundos sem ar. Ao emergir, cruzou o olhar com Evans, cujo semblante passou de expectativa arrogante para surpresa genuína. Mercer removeu o equipamento e com método, relatou a falha de forma neutra e seguiu em frente sem acusar ninguém. Mais tarde naquele dia, Rodrigues a encontrou se preparando para a próxima evolução. Ouviu o que aconteceu. Evans sabotou seu equipamento. Mercer continuou seus preparativos sem interromper o movimento. Falhas acontecem. Aquilo não foi falha, foi sabotagem. Ela finalmente ergueu o olhar. Se eu passar na qualificação, será porque eu mereci, não porque reclamei de tratamento injusto. No dia da formatura, dos 180 candidatos iniciais, restavam apenas 18. Eles estavam em posição de sentido, vestidos com uniformes de gala, enquanto o comandante Parker lia os nomes, chamando cada um à frente para receber o distintivo dos SEALs, o tridente dourado. Tenente Samantha Mercer. Quando ela deu um passo à frente, o ambiente na sala mudou. Sua jornada havia deixado de ser um ponto político para se tornar algo muito maior. Um testemunho da resistência humana e da coragem silenciosa. O chefe Hayes se aproximou com o tridente nas mãos. Você honra este uniforme, tenente, disse ele, com a voz ecoando pela sala silenciosa. Ao fim da cerimônia, Rodrigues a encontrou entre pequenos grupos de formandos, celebrando. Nenhum de nós estaria aqui sem você, disse simplesmente. Principalmente eu.
Ela permitiu a si mesma um raro sorriso. Você conquistou seu lugar. Assim como você, disse a voz de Evans por trás deles. Ele estava ali, desconfortável, a antiga hostilidade substituída por um respeito relutante. Eu estava errado sobre você, tenente. Sobre muita coisa. Enquanto o pôr do sol pintava a mesma praia, onde tudo havia começado, Mercer caminhou sozinha pela linha d'água. Parou onde a arrebentação encontrava a areia e ajoelhou-se, colocando a mão na areia úmida. Ao lado da sua, traçou mais 3 marcas de mão, em homenagem silenciosa. Por um instante, à medida que o sol poente lançava longas sombras sobre a praia, parecia até que 3 figuras estavam ali ao seu lado. Uma presença sentida, não vista. Uma vez me perguntaram por que eu nunca desisti, sussurrou ela para a brisa do mar. A verdade é que eu fiz uma promessa a 3 homens que nunca voltaram para casa, de que o sacrifício deles teria significado. Ela se levantou e encarou o mar, o tridente dourado em seu uniforme captando os últimos raios de sol. O que quer que viesse a seguir, ela havia cumprido sua promessa,